Prosseguindo no estudo da grande tribulação, o capítulo 5 do material didático diz propósitos da grande tribulação. Número 1, purificação de Israel. Certamente esse é o propósito número 1. As 70 semanas de Daniel é uma resposta à oração de um homem que ele, como justo, moveu com o coração de Deus, e Deus revela a ele como seria a recuperação de Israel. Número 1, purificação de Israel. Vou ler Zacarias, capítulo 13, versículos 7 a 9. Você pode ler o capítulo 14, ele é o fim da grande tribulação, o momento em que as nações estão contra Israel e Deus, no caso Jesus Cristo, vem e vence a batalha em favor de Israel. Versículo 9 diz: Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, Yahvé é meu Deus. Essa profecia de Zacarias está exatamente anunciando a conversão de Israel no fim da grande tribulação. Nós vimos a profecia de Daniel, vimos a profecia de Isaías, todas elas são paralelas, estão relatando o mesmo momento, o momento em que Israel se encontra com Jesus, se encontra com Yahvé, porque, claro, Jesus Cristo, ele é homem, mas ele também é Deus eterno, então Jesus Cristo é Yahvé. Outro texto para nós lermos é um texto mais longo, né? Mas ele é importante, Zacarias, capítulo 14, versículos 1 a 11. Diz o seguinte, versículo 1. Eis que vem o dia de Yahvé, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Ou seja, no primeiro momento, o anticristo, ele ataca Israel e ele tem sucesso. Ele começa a matar, ou seja, está vencendo Israel, até que vai chegar um momento que Israel estará perto de ser destruído. O versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então, olha, está claro que Deus vai permitir que o exército do anticristo venha contra Israel, venha contra Jerusalém, e Israel sozinho não conseguirá vencer, porque será um grande exército, o exército do anticristo. Pense, o grande aliado deles será, nós veremos mais à frente, o mundo árabe. Tá bom? Será o grande aliado do exército do anticristo. Então, Deus permite que eles venham. Diz que Deus os ajunta para a peleja. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações como pelejou no dia da batalha. Ou seja, Yahvé sairá e pelejará. Claro, combinando esse texto com Apocalipse 19, quando diz aqui, e Yahvé sairá e pelejará, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, como Deus eterno, ele é Yahvé, era o nome, né, que o Deus eterno recebia no Antigo Testamento. Versículo 4. Tanto que o nome Jesus, ou Yeshua, ou Joshua, como vocês queiram, né, são todas transliterações do nome do Filho de Deus, nascido de Maria. O nome Jesus significa salvação de Javé, ou salvação de Jeová, numa transliteração, ou melhor, né, salvação de Yahvé. Por isso, algumas transliterações hoje utilizam Yeshua, tá bom? Ou até Joshua. Então, o importante no nome de Jesus está o nome de Yahvé
e está o nome e está a salvação, como era Josué, né? Josué significa salvação de Jeová, salvação de Javé. Versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Então esse momento glorioso, todos concordam que é uma referência ao fim da grande tribulação. Então, repetindo, a profecia de Zacarias, ela é paralela à profecia de Daniel das 70 semanas. Zacarias, capítulo 14, ele está descrevendo a grande tribulação e a batalha entre o exército do anticristo e Israel. Versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis, assim como fugistes do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá Yahvé. Sempre lembrando, quando você tem a palavra Senhor toda em maiúsculo, significa que no hebraico está o nome de Deus, o tetagrama sagrado, Yahvé, ok? E como diz o nome Jesus significa Yahvé é salvação, tá bom? Ou Javé é salvação. Então virá Yahvé, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Ou seja, e esse texto aqui, ele está exatamente em paralelo também com Apocalipse 19, porque Apocalipse 19, João vê a igreja nas bodas do Cordeiro com Jesus e depois vê a igreja descendo com Jesus para dar fim à batalha do Armagedon. Então, Zacarias também vê todos os santos contigo, ó Senhor. Versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido de Yahvé, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde, porque o tempo da tarde é um tempo profético. Jesus morreu no tempo da tarde, Jesus morreu na hora nona. A hora nona era às 3 horas da tarde. O sacrifício do Cordeiro Pascal tinha que ser à tarde, era o sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde. Era o principal sacrifício. Por quê? Porque lá no livro de Gênesis, depois que Adão e Eva pecaram, o primeiro encontro de Deus com Adão foi exatamente no tempo da tarde, na hora do sacrifício da tarde. Lá na nossa tradução aparece normalmente viração do dia ou viração da tarde, em algumas traduções. O que é a viração da tarde? É a hora nona, a mesma hora que Jesus morreu. Versículo 8. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Olha, Israel está se convertendo. O apóstolo Paulo diz que todo Israel será salvo, ou seja, a profecia bíblica diz que Israel vai se converter. Daniel diz que será dado fim aos pecados de Israel, será expiada a iniquidade, extinguida a transgressão. E aqui também Zacarias está dizendo que eles se convertendo, né, sendo dado fim aos pecados dele, vão correr águas vivas de Jerusalém. Metades delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E Yahvé será rei sobre toda a terra, né? Ou seja, Jesus será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será Yahvé e um será o seu nome. Bom, eu aproveitei esse texto aqui, quando ele fala um será Yahvé, por quê? É sempre importante a igreja frisar que nós somos monoteístas. Por que eu falo isso? Bom, eu digo que o monoteísmo, ele é o dogma número 1 do cristianismo. Mas se vocês observarem, na história do cristianismo, isso foi mudado e hoje quase ninguém fala, né, do nosso dogma número 1, que é o monoteísmo.
Eles falam de quê? Eles falam de um dogma que é a Trindade. A Trindade, como dogma, ela surge na era católica. A Trindade, ela não é um dogma, ela é uma forma de explicar o nosso dogma, que é o monoteísmo. Nós cremos em um Deus. Esse Deus é manifesto em Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, é a Trindade. Mas o nosso dogma é um Deus. Nós não acreditamos em três deuses, para que fique bem claro. Número 10, versículo 10. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, não haverá mais maldito, porque não haverá mais pecado, que Israel se converte, porque Jerusalém habitará segura. Então o texto, ele descreve também esse momento final da grande tribulação, quando Israel se converte a Jesus. O comentário diz: tem pessoas que se afastam do pecado só após muito sofrimento. Será assim com Israel. Eles foram perseguidos pela Igreja Católica, pelo comunismo, pelo Império Romano, por Adolfo Hitler e outros, mas não foi o bastante. Só após sofrerem pelas mãos do Anticristo é que buscarão a purificação. Quando é dito que de Jerusalém correrão águas vivas, significa que Israel saciará a sede espiritual das nações. Ou seja, durante o milênio, Israel será para as nações o que a igreja é hoje. A igreja hoje é a representante de Deus aqui na terra, anunciando a verdade de Deus. Hoje, infelizmente, Israel está desviado. Durante o milênio, a igreja estará em corpos espirituais e Israel continuará em corpos corruptíveis, corpos físicos aqui na terra, representando o reino de Deus. A igreja, ela poderá se manifestar, se tornar visível, como Jesus se tornou. Nós vamos ver isso com mais detalhes quando formos estudar o milênio. Número 2, propósito da grande tribulação será castigar os inimigos de Israel. Em Zacarias capítulo 14, versículo 12, diz: e esta será a praga com que Yahvé ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Então, Deus amaldiçoará, punirá as nações. E em Apocalipse 19, versículo 19, diz: e vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Ou seja, Zacarias e Apocalipse capítulo 19, como eu disse, eles são paralelos, estão tratando de um mesmo evento, assim como vimos também em Isaías, em Daniel. Então, esse aqui é o momento da conversão de Israel. Esse é um momento profetizado em toda a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. O apóstolo Paulo é um dos que vai deixar claro, dizendo que Israel será salvo, todo Israel será salvo. Quando? Quando eles se converterem no final da grande tribulação. O comentário ainda diz: o anticristo e seu exército serão castigados. Aqueles que vieram contra Israel na batalha do Armagedon, todos eles serão castigados. Número 3, também um propósito da grande tribulação é salvar os judeus fiéis. Depois nós vamos estudar um capítulo à parte sobre quem são esses judeus fiéis, porque existem interpretações diversas, né? Depois nós vamos estudar Apocalipse capítulo 7, versículo 3 a 8. Propósito da grande tribulação, o item 4 diz: salvação do remanescente da igreja.
Depois também nós vamos estudar Apocalipse 7, versículos 9 a 14, com detalhes. A igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação. Essa é a conclusão lógica. Não faz sentido a igreja ser arrebatada depois da grande tribulação. Não faz sentido a era da igreja se atropelar junto com a era de Israel, que é a última das 70 semanas de Daniel. Sendo a igreja arrebatada antes da grande tribulação, infelizmente, terão cristãos que por algum problema espiritual não foram arrebatados, ficaram na grande tribulação. E nós veremos que esses cristãos, se não adorarem o anticristo, eles serão mortos. E é descrito que realmente muitos resistirão e não adorarão o anticristo. Propósito da grande tribulação, o item 5 do nosso material didático, juízo sobre a besta. Apocalipse capítulo 16, versículo 10 diz: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Pois bem, a besta, certo? Essa besta aqui, que é a besta principal do Apocalipse, ela é também chamada de a besta que sobe do mar. É o Império Romano redivivo, né? O Império Romano que é reerguido. Sempre lembrando que o Império Romano, o que era? O Império Romano era toda a Europa, formava Egito, o mundo árabe hoje, ele pertencia todo ao Império Romano, ali o norte da África, todo o Oriente Médio, a Europa, claro, toda. E as Américas? Bom, as Américas na época não pertenciam ao Império Romano, mas as Américas foram povoadas por representantes do Império Romano. Portugal pertencia ao Império Romano, colonizou o Brasil, mesmo a Espanha, a Inglaterra, todos pertenciam ao Império Romano. Então toda essa região, Europa, África, parte principalmente do norte, Egito, as Américas do norte, central e do sul, tudo pertence à besta que sobe do mar, né? Ela vai ser esse poder maior. Tem uma segunda besta que realmente não pertencia ao Império Romano, que tudo indica ser a China, porque a China não pertencia ao Império Romano e está crescendo como um segundo poder político hoje. E essa segunda besta, nós veremos mais à frente no Apocalipse, ela é descrita como uma besta escarlate, ou seja, vermelha, que é o símbolo do comunismo, e ela também é simbolizada em um animal. Diz que ela falava como dragão. E o símbolo da China é um dragão. Então, tudo indica que essa outra besta é a China. Número 6, propósitos da grande tribulação, juízo sobre Satanás. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3, João vê claramente Satanás sendo preso por 1000 anos. Satanás não poderá operar na terra, desde que ele pecou nos céus, levando 1/3 dos anjos ao pecado, que Satanás está solto, operando no mundo. Durante o milênio, Deus concederá um período à humanidade e às criaturas que Satanás estará preso. Ele não operará na terra. Então os homens poderão errar, porque já nascemos em pecado, né? Mas não será pela operação satânica. Hoje, determinadas violências, quando eu vejo notícia, aquilo ali não parece ser humano, parece uma operação satânica. Esses psicopatas, homens que sacrificam crianças, homens que violentam crianças, né? Isso parece ser algo satânico, não parece ser humano. Então, durante o milênio, nós veremos que as nações vivendo neste corpo físico, a Bíblia diz que Jesus vai reger nações com vara de ferro por causa do erro delas, ok? Mas, durante o milênio, Satanás estando preso, vai diminuir o pecado. Número 7, tomada do reino por Cristo. Então, quando ocorre a grande tribulação e os homens aceitando a proposta do anticristo, aceitando a proposta de Satanás, eles realmente demonstram que eles escolheram o caminho errado.
Quando chega então em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bom, vamos explicar esse texto. João vê tronos. Quem se assenta nesses tronos? Jesus e a igreja, não são os anjos. Né? Os anjos não julgam, tá ok? Então Jesus e a igreja assentam-se em tronos. Assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Jesus e a igreja. E ele vê mais, e vi as almas daqueles que foram degolados, ou seja, que morreram durante a grande tribulação. Eles foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, ou seja, eles morrem durante a grande tribulação, degolados, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram, ou seja, João os vê ressuscitar, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Interessante que algumas décadas atrás, na década de 80, quando eu comecei a estudar escatologia, esse texto ele era questionado por alguns, dizendo o seguinte, que esse negócio de degola acabou no mundo. Isso aí acabou, pelo menos há 200 anos, com a Revolução Francesa, que vai dar fim a esse processo. Pois bem, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo cristãos sendo degolados no mundo. Essa é a forma, né, padrão que o Estado Islâmico está matando os cristãos, degolando, cortando o pescoço. Lembrando que degolar é cortar a garganta, né? Quando corta toda a cabeça é diferente, tá ok? Então a degola é cortar a garganta na parte da frente. Quando corta a cabeça, ele foi decapitado e não degolado. E o Estado Islâmico está matando exatamente com degola. Algo que na década de 80, até na década de 90, pessoas questionavam. Esse negócio dos cristãos dizerem que os cristãos serão degolados, né? Isso acabou no mundo, não existe mais. Existe sim. De vez em quando aparecem vídeos de árabes degolando cristãos, mostrando como o Apocalipse é vivo, como ele é atual.